vivendo os 21 dias do jejum de Daniel e os 50 dias rumo ao Pentecoste. Alguém me fez a seguinte pergunta: o que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel começa a partir de uma decisão, de uma atitude de Daniel, quando resolveu firmemente em não se contaminar com as iguarias do rei. O rei colocou à disposição de Daniel e seus 3 amigos o vinho e todo tipo de alimento. Porém, eram alimentos contaminados, eram alimentos sacrificados. E Daniel quis manter-se na sua fé. Ele não quis se desviar da fé, dos princípios que ele havia aprendido. E por isso, ele decidiu, então, durante 10 dias, não beber do vinho, não comer daquela iguaria e apenas bebeu água e comeu legumes. E diz a Bíblia que depois dos 10 dias, Daniel e seus 3 amigos estavam muito melhor em termos de aparência, e não só de aparência, mas Deus havia dado sabedoria, inteligência. Deus havia dado um espírito excelente a Daniel. Hoje, não se trata de comida, mas se trata das iguarias das redes sociais, iguarias desse mundo, o pecado, a desobediência à palavra de Deus. Durante 21 dias, você vai se afastar dessas iguarias. Essas iguarias chamadas redes sociais, informações que muitas das vezes trazem ansiedade, preocupação, trazem medo. Quando você assiste noticiários, como é que você fica? Até parece que o mundo vai acabar hoje. Nasce uma ansiedade, uma preocupação, um medo. E isso atrapalha a ação do Espírito Santo na nossa vida. Isso atrapalha o agir de Deus em nossas vidas. Porque a nossa mente fica cheia de informações que não ajudam em nada e ainda ocupam o lugar que Deus deveria habitar. Ocupam o lugar do Espírito Santo. E essa é a razão por que estamos fazendo o jejum de Daniel. Para que você venha se esvaziar, para que você venha se desintoxicar das informações, dos entretenimentos, das coisas desse mundo. Durante 21 dias, você vai se aplicar na oração, na busca ao Espírito Santo, na meditação da palavra, participando aqui desses programas de fé, programas que trazem para você a palavra, a vida. A razão na qual nós estamos aqui hoje, falando com o senhor, com a senhora, é que você coma daquilo que traz vida. Você beba da água que purifica a sua alma. E isso vai até o dia 24 de maio. Até o dia 24 de maio, nós estaremos vivendo essa fé. Dia 24 é o dia do Pentecoste, o dia que o Espírito Santo será derramado na sua vida. Assim aconteceu com a igreja primitiva e também vai acontecer com aqueles que estão se entregando de corpo, alma e espírito. Agora, talvez você se pergunte: já entendi, bispo, o que é o jejum de Daniel? Que eu tenho que me afastar das coisas do mundo, das iguarias desse mundo. Mas eu queria que me mostrasse na Bíblia, do ponto de vista prático, o que eu posso fazer. Eu vou colocar esse título para você ler comigo. Não se enche o que já está cheio. Há pessoas que não recebem o Espírito de Deus porque elas estão cheias. Enquanto elas não se esvaziarem de si própria, não se esvaziarem das coisas do mundo, do pecado, não tem como Deus encher essas pessoas com o Espírito Santo. Por isso, há pessoas na igreja,
há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, há muito tempo, e ainda não receberam o Espírito Santo. Pelo contrário, absorveram o espírito da religião. Conhecem a Bíblia, sabem cantar, muitos até pregam, evangelizam, carregam um título, mas não receberam ainda o Espírito Santo. Mas por quê? Porque elas estão cheias de si, cheias de orgulho, cheias da vaidade. Há quem está cheia do título, da posição que tem. É empresário, tem muito dinheiro. Então, o facto dela ter muito dinheiro, o facto dela ser rica, ela se encheu de vaidade. Ela se encheu de pensamentos de que é melhor que todo mundo. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ter fama. O problema não é ser grande nesse mundo. O problema é permitir que esse título, essa posição, essa grandeza humana venha encher o teu coração. Enquanto essas coisas encherem o seu coração, o Espírito de Deus não vai encontrar espaço para habitar, para entrar. E essa é a razão por que muitos estão na igreja e não recebem o Espírito Santo. E eu vou lhe dar um exemplo bem simples. Raramente você vê um grande empresário se converter. Raramente você vê um artista famosíssimo se convertendo. Raramente você vê um político de renome se convertendo. Porque essa pessoa está cheia de si, cheia do título, cheia do dinheiro, cheia da vaidade e do orgulho. E Deus não encontra espaço. Claro, não vamos generalizar. Há aqueles que se esvaziam e se entregam. Se esvaziam de tudo que têm, de tudo que são, da fama que têm, e se entregam. E essa entrega faz com que Deus também se entrega para elas. Assim aconteceu com Paulo. Quem era Paulo? Paulo nasceu numa família nobre, nasceu numa família conservadora, que obedecia aos preceitos da religião judaica. Paulo não apenas observava a disciplina, os princípios da religião, mas Paulo era um líder. Paulo ensinava e Paulo teve a carta branca na altura para perseguir os cristãos. Não apenas perseguir, prender os cristãos e quem sabe até matar os cristãos. Paulo não era um homem qualquer. Paulo era famoso. Mas para que ele tivesse um verdadeiro encontro com Deus, Paulo precisou se esvaziar. Paulo precisou se despir da glória desse mundo, da fama que tinha, do nome que tinha. Ele precisou se despir do nome de Saulo e adotar um novo nome, Paulo, uma nova pessoa, vazia de si, para que então o Espírito de Deus pudesse entrar na sua vida. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Paulo? Aliás, o próprio Paulo falando aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que para ele era importante, era grande, era ganho, ele preferiu perder para ganhar a Cristo. Ele preferiu se esvaziar de tudo que outrora era importante para ele. E ele pensou, não, o mais importante é Cristo na minha vida. Esse Cristo que eu persegui, esse Cristo que eu maltratei, é mais importante que tudo, que a fama, que a glória
que eu tenho nesse mundo. Aí ele continua falando aqui. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Quando há um verdadeiro encontro com Deus, você entende que todas as conquistas humanas já não têm valor diante da maior conquista, que é a salvação da alma. E Paulo entendeu isso. Paulo, embora tenha tido tudo na vida, mas ele entendeu que Cristo era tudo. O seu Senhor era tudo. Eu pergunto para você, amigo, amiga, que está vivendo o jejum de Daniel, o que é o mais importante para você? O que é prioridade para você? Enquanto Jesus não for prioridade para você, enquanto o Espírito Santo não for prioridade para você, você não vai receber o Espírito Santo. Embora esteja na igreja, embora esteja a orar, embora você conheça a Bíblia, a palavra, ele só vem, só entra na vida de quem o considera mais importante do que tudo. Mais importante do que a posição, do que a fama, o nome que você carrega, mais importante do que tudo. Talvez você seja alguém muito importante na nossa sociedade angolana, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Não existe nada, absolutamente nada, que seja mais importante do que a salvação da sua alma. Preste atenção. Você não tem alma. Você é uma alma. E a sua alma, ela precisa saber aonde viverá a eternidade. Então, o que é mais importante? É a salvação da alma, é aonde a alma viverá a eternidade. Aí, tudo nesse mundo, as conquistas, perde sentido. Como Paulo disse, é escória, é lixo. É, meu amigo, eu não estou dizendo com isso que você não deva estudar, você não deva ser alguém. Não, você pode sim estudar, pode ser alguém. No ramo empresarial, você pode ser o homem mais rico de Angola, não é pecado. No ramo intelectual, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, não é pecado. No ramo político, você pode até ser presidente da República, não é pecado. Pecado é permitir que essas coisas encham o seu coração e impeçam do Espírito Santo entrar. Você tem que, do ponto de vista espiritual, você precisa se esvaziar de tudo isso, desse sentimento de se mostrar que é o Todo-Poderoso, para que Deus possa encontrar espaço e entrar na sua vida. Por isso, o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é para que possamos nos esvaziar, tirar tudo que não presta, tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede de buscar a Deus e possamos então nos entregar de corpo, alma e espírito. E quando nós fazemos isso, meu amigo e minha amiga, você vai provar a coisa mais linda da sua vida: a paz, a força, a vida. Você será uma outra pessoa, uma pessoa convicta, uma pessoa que tem certeza, uma pessoa que já não é dominada pelo medo, pela incerteza, pela dúvida, não, mas uma pessoa que ande de cabeça erguida e que crê que Deus é com ela. Não apenas é com ela, mas que vai salvá-la,
rumo ao Pentecoste, rumo ao dia 24, rumo ao dia em que nós vamos entregar o nosso jejum, o jejum de Daniel, para todos que desejam ser selado, batizado com o Espírito Santo. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.